Isso me lembra um episódio curioso. Em 20 de março de 2003, o governo do presidente George Bush afirmou que o regime de Saddam Hussein possuía armas químicas, armas biológicas e um programa secreto para desenvolver armas nucleares. Como muitos conflitos ideológicos terminam em guerra, Bush decidiu atacar o Iraque. Numa guerra, ninguém gosta de caminhar sozinho, até porque os impérios precisam de aliados para parecerem menos solitários. Foi exatamente nesse cenário que surge um sujeito chamado José María Aznar, primeiro-ministro da Espanha na época. Aznar decidiu apoiar os Estados Unidos na invasão ao Iraque. Apoio mesmo, tanto é que a declaração de guerra foi feita em Madrid. Para Aznar, aquilo parecia uma jogada de mestre. Apoiando os Estados Unidos, ele teria ganhos geopolíticos, ganhos diplomáticos, fortaleceria a relação estratégica com Washington, daria mais influência internacional à Espanha, aumentaria o seu protagonismo dentro da OTAN e no cenário internacional. Só coisa boa! É como se uma mulher magrinha ignorasse tudo e todos e desse passos largos na direção de conseguir um corpo mais avantajado para obter benefícios que pertencem à elite. Mas é como dizem, o mal se espalha rápido. Às 7h40 do dia 11 de março de 2004, 3 dias antes das eleições gerais em Espanha, uma célula jihadista da Al-Qaeda colocou 10 bombas na estação de metrô de Madrid. 193 pessoas morreram, mais de 2.000 ficaram feridas. Foi o atentado terrorista mais grave da história da Espanha e um dos mais letais da Europa. José María Aznar foi removido completamente do cenário político espanhol. Hoje, ele não é eleito nem para ser o coordenador da comissão de moradores do bairro. Essas moças estão a instalar bombas no próprio corpo. Uma dessas bombas explodiu na jovem Madalena, a outra explodiu na jovem Joelma Paraíso. Ainda faltam 8. E a pergunta que faço agora é: quem será a próxima? Eu, por acaso, tenho uma caixa de jarda aí no quarto e estive a ver, ontem estive assim a ver muitos ciclos. Paguei 100 mil kwanzas, que são 10 caixas, e comecei de progesterona. Foram mais de 7.000 ampolas de progesterona. A progesterona é um hormônio esteroide, ou seja, é um hormônio feito de gordura. Ele é produzido principalmente pelos ovários, numa estrutura chamada corpo lúteo, logo após a ovulação. A principal função da progesterona é preparar o corpo da mulher para desenvolver uma possível gravidez. Ela é quem impede que haja descamação da parede do endométrio durante a gravidez. Em outras palavras, a progesterona impede que haja menstruação quando a mulher está grávida. Além dessa função, ela exerce também um papel regulador em vários outros sistemas do organismo, o que explica todo o resto que virá a seguir. Para todos os casos, as ampolas de progesterona que essas moças usam para jardar são usados na prática clínica para fins bem específicos. Primeiro, na reprodução assistida. Em casais com problemas de fertilidade, uma das modalidades de tratamentos que existe é a fertilização in vitro, que é quando se tira o espermatozoide do homem e o ovócito da mulher e se coloca numa placa. Após a fecundação, esse óvulo fecundado é retirado da placa para ser colocado no útero. É aqui que entra a progesterona. A mulher recebe algumas doses desse hormônio porque é ele quem vai preparar o útero para receber o óvulo fecundado e desenvolver o embrião. Outro uso da progesterona é nas mulheres grávidas com histórico de parto prematuro espontâneo. É que um dos motivos de parto prematuro são as contrações uterinas precoces durante a gravidez, que expulsam o bebê muito antes do tempo. Nesse sentido, se administra a progesterona porque ela relaxa a musculatura do útero, evitando que hajam contrações precoces. Um outro uso importante da progesterona por essa via é durante sangramentos uterinos anormais por insuficiência de produção de progesterona, que acontece geralmente durante a fase lútea do ciclo sexual feminino. Vale a pena citar aqui também a amenorreia secundária,
por ser outra das causas importantes que justifica o uso clínico da progesterona. Em linhas gerais, estes são os motivos clínicos mais importantes pelos quais o uso da progesterona está indicado em doses terapêuticas. Do dia para a noite, não sei quem inventou, começaram a introduzir altas quantidades de progesterona nos glúteos para aumentar as nádegas. E no princípio eu pensava que fosse apenas 2 injeções, que picou uma vez e já tinha o resultado que eu queria obter na altura. Ele explicou que tinha que fazer várias sessões, que é um procedimento meio demorado, isso dependente muito do organismo. Então, várias picas. Há pessoas que não dão intervalo nem de um dia, fazem um ano inteiro. Um ano inteiro a jardar, imagina. Eu aplicava 100 ampolas por dia. 100 ampolas. Isso já há um tempo atrás. Hoje eu ouço dizer que aplicam de 200 a 300 por dia. Os medicamentos oleosos injetados no músculo, como o artemether ou a progesterona, têm uma liberação lenta e prolongada. Ou seja, demoram muito para o medicamento entrar no sangue. Bem diferente de uma injeção aquosa, como é o caso da dipirona, por exemplo. Isso acontece porque o óleo forma um depósito no tecido muscular, do qual o hormônio vai sendo liberado gradualmente para a corrente sanguínea. Dito de outro modo, todo o líquido gorduroso fica acumulado entre as fibras musculares e vai entrando na corrente sanguínea pouco a pouco. Se você inventa de colocar grandes quantidades de progesterona no músculo, como no número de sessões que essas moças fazem, o caminho fisiopatológico é muito simples de se compreender. E a fila que nós encontramos lá na casa do jardador e da jardada, a competição, tem jardadas ignorantes que dizem: eu estou sentada numa bunda de 4 milhões de kwanza, eu meti muita jarda aqui, essa jarda custa 4 milhões de kwanza, essa jarda custa 1 milhão de kwanza, nessa tua jarda de 100 mil não, é uma competição assim, mais ou menos assim, bem baixa. Porque eu jardei muito, eu já meti mais de parece 6 ideias ou 4 ideias nesse corpo. 6 ideias o quê? Ideias de carro? De carro. Você já jardou de 20 milhões? Eu jardei muito, não, carro, ideias agora, bateu já 20 milhões agora, mas já jardei acho que de 15. De 15 milhões? Já jardei muito. Jarda de 15 milhões no teu corpo? Antes precisas entender uma coisa muito importante. A progesterona não é um hormônio anabólico significativo para o músculo esquelético. Ou seja, a progesterona não faz crescer os músculos das nádegas como as jardadas pensam. O hormônio anabólico do músculo esquelético por excelência que faz essa função é a testosterona. Ou seja, dos hormônios exógenos, dos hormônios em forma de medicamento, o que faz com que o corpo crie músculo não é a progesterona, é a testosterona. Por isso é que boa parte dos anabolizantes são feitos à base de testosterona. Acontece da seguinte forma: a testosterona força o corpo a formar proteína de forma acelerada, bloqueando o catabolismo muscular e aumentando a retenção de hidrogênio nas células. Isso resulta num ganho de massa e força muscular além do limite genético natural do indivíduo, e isso é o que a gente chama de hipertrofia muscular. Porém, acarreta consigo sérios riscos à saúde e ao sistema endócrino, que não é o nosso objetivo aqui. Então, a primeira coisa que quero que saibas é que as moças que fazem injeções de grandes quantidades de progesterona para ganhar massa muscular nas nádegas estão enganadas. A progesterona não faz isso. Mas a pergunta é: por que após dezenas de sessões de injeções deste hormônio nas nádegas, elas ficam enormes? Eu não conseguia conduzir, eu não conseguia ficar com roupa, eu não conseguia sentar por muito tempo, não conseguia ficar de pé por muito tempo. É uma dor muito desconfortável. Quem já passou por isso sabe. É dor e de verdade. À noite não consegues dormir desse lado, meu Deus, dói. Eu falo, meu pai, isso aí vocês passam por isso. E o tal furúnculo, minha irmã, você não pode tocar. Você vai conseguir tocar meu rabo agora. Já falei que quando se coloca medicamento oleoso no músculo, como a progesterona, ela fica acumulada no músculo e vai entrando na corrente sanguínea aos poucos. São absorvidos muito lentamente. Por isso se aceita convencionalmente que o volume máximo de medicamento que se coloca no glúteo é de até 5 ml, o que equivale a 5 ampolas de cada 1 ml. Essas moças colocam mais de 50 ml em cada glúteo por dia. Mais ou menos 100 ampolas.
E isso aumenta muito o risco de extravasamento do medicamento, aumento extremo da pressão dentro do músculo, aumenta o risco de lesão muscular, compressão de vasos e nervos, má absorção, formação de hematomas, formação de abscessos, necroses e deformidades permanentes. E é exatamente aqui que a história do aumento do tamanho das nádegas começa. Ela começou a ter complicações de saúde. Acredito que tenha sido por causa da própria reação do organismo dela. E ela teve, então, ferimentos, começou a ter ferida nas nádegas e os pés inflamavam com alguma constância. Entretanto, também febres e muitas outras situações de saúde que ela já não conseguia nem andar, nem colocar-se em pé por causa dessa consequência grave que ela teve através da jarda. O aumento das nádegas observado nas jardadas não é músculo. Como a progesterona em grandes quantidades no glúteo com certeza não é absorvida, ela forma depósitos residuais, que é o que chamamos de granulomas oleosos. São esses granulomas que aumentam o volume local, dando a sensação de que as nádegas estão enormes. Porque até as minhas amigas ainda dizem: "Ai, a tua jarda só está torta, porque você esqueceu de preencher esse lado. Você não está preenchendo esse lado, tens que preencher mesmo esse lado." Eu no meu coração falava: "Está amarrado. Eu já não vou voltar a meter isso, eu estou a juntar meu dinheiro que é para poder remover isso. Porque eu não quero preencher nenhum lado." Mas é claro que tem que preencher. As injeções foram feitas só num lado e por isso os granulomas só se formaram deste lado. Para aumentar o tamanho de outra parte, tem que se fazer injeções por lá, para que nessa região também se formem granulomas e dê a sensação de que também aumentou de tamanho. Por outra, cada injeção causa uma pequena lesão mecânica no tecido. Quando isso se repete várias vezes no mesmo local, o organismo reage a cada injeção formando tecido fibroso. Essa fibrose ajuda a dar a sensação de endurecimento ou aumento do volume das nádegas. Sem contar ainda que a progesterona contribui para a retenção de água no glúteo, o que também ajuda a dar impressão de aumento de volume das nádegas. Em linhas gerais, os granulomas oleosos, a formação de fibrose e a retenção de água nas nádegas é que transformam as mulheres comuns em jardadas. Mas é aprazível dizer que quando o parceiro dá uma chapada assim, aquilo causa danos irreparáveis. Cria problemas mesmo irreparáveis. A pele fica agitada, pode afetar a bunda toda, e que faz com que o rabo todo fique preto. Por quê? Viram ali que ficou preto? Aquilo desencheu. O escurecimento da pele, conhecido como hiperpigmentação pós-inflamatória, ocorre porque o processo inflamatório, como abscessos ou nódulos, estimulam os melanócitos a produzirem melanina em excesso. Esse escurecimento pode indicar ainda que há extravasamento de sangue nos glúteos ou inflamação severa. Para todos os casos, é um sinal de alerta para algo grave, muito grave. Manter o bumbum como está é necessário algum sacrifício. Além dos exercícios físicos, é necessário uma alimentação regrada. É muito importante treinar porque as pessoas que aplicam a jarda, se não treinar, não vai desfazer o líquido que está lá acumulado. Porque nós jardadas, mulheres que fazem esse procedimento, têm que treinar. Então tem que beber muitos líquidos, comer em condições e vice-versa. Não se engane, a alimentação saudável e ginásio não têm absolutamente nenhum efeito positivo para com a jarda. Ginásio não vai diminuir o processo patológico formado. A alimentação saudável não tira a nocividade do processo. Eu não sei se você entendeu, mas quando eu falei que a jarda cria fibrose no glúteo, isso significa na prática que as fibras musculares dos glúteos desapareceram. A gordura normal dessa região foi destruída, alguns vasos sanguíneos deixaram de existir e, nesse caso, o músculo é substituído por fibrose. Fibrose não é inchaço, é um tecido duro que substitui o músculo. E muito diferente de um implante de silicone que possui limites bem definidos e pode ser removido como uma peça única, o óleo costuma se infiltrar entre músculos, gorduras, nervos e vasos sanguíneos. E no caso da jarda, não existe uma única coisa localizada para se retirar. Remover
toda a área afetada exigiria retirar também tecido saudável, o que pode causar deformidades importantes, perda de função e outras complicações. Por isso não dá para tirar toda a jarda. Em certos níveis é até impossível sem sacrificar funções importantes do corpo. Se nem a cirurgia resolve completamente o problema, você acha que ginásio e alimentação saudável resolveriam isso? Desesperada, a jovem decidiu então ir ao Brasil para fazer um tratamento mais eficaz. Fui para o Brasil, voltei, que é para ver se conseguia resolver isso e haver uma remoção da jarda. O que, segundo os especialistas, a quem contactou, não seria possível. Logo de antemão, o médico foi sincero em dizer que não existe retirada para isso. Então ainda não sai na totalidade, né? A jarda não sai na totalidade, já não sai na totalidade. Marque a tua irmã neste vídeo, a tua sobrinha, a tua neta, a tua esposa, a tua vizinha, a tua colega, enfim, marque aquela pessoa importante que você conhece. Elas são as próximas pessoas que a sociedade vai pressionar a implantarem este mal nos seus corpos. Eu perdi a minha amiga Joama Paraíso por causa da jarda. Perdi uma moça no Prenda, Daniela, por causa da jarda. 2 moças no Prenda, lá, aí no prédio não acabado do Prenda, por causa da jarda. Olha que não fizeram nenhum ciclo, jardaram no mesmo dia seguinte faleceram. E uma vez que os tais jardadores não são profissionais de saúde, até mesmo que fossem, partindo do pressuposto de que se fazem múltiplas injeções ao redor da nádega, existem muitos riscos de uma dessas injeções ser aplicada numa veia ou numa artéria. E como se trata de um medicamento feito à base de gordura, isso pode gerar um êmbolo. Eu quero que penses no êmbolo como um grau de milho que está a circular no sangue. O problema é que, em determinado momento, os vasos sanguíneos diminuem de tamanho, o que faz com que esse grau de milho obstrua um vaso pequeno no coração, o que gera parada cardíaca. Se obstruir no cérebro, vai dar AVC. E se obstruir no pulmão, dá uma coisa chamada tromboembolismo pulmonar. E esses 3 eventos podem levar à morte em poucos minutos ou em poucas horas. E é isso que a gente chama de morte súbita. E a esquentura, me se põe o rabo fica cheio de febre. A bunda fica sempre mais quente que o resto do corpo, que o restante do corpo. Essa quentura simboliza uma infecção crônica e inflamação crônica. Já falei que a progesterona intramuscular é formada à base de óleo, o que causa uma reação inflamatória no local, que é uma coisa que a gente chama de paniculite. É que o corpo começa a reconhecer a substância como um corpo estranho. As células de defesa vão para a área onde está depositado o medicamento, o que causa vermelhidão, inchaço e aumento da temperatura. E sim, é por conta da inflamação crônica e muitos outros fatores associados. É muito difícil, não foi estranho para si 1 ano sem misturar flor? Não foi estranho porque as jardadas com quem eu conheci na casa dos jardadores me falaram que é normal. É normal, a fulana também está assim, eu também estou assim. É muito normal, estava assustada, não fica assustada. É normal, faz parte. A menstruação ocorre quando os níveis de progesterona diminuem no sangue. O excesso contínuo desse hormônio envia a mensagem ao cérebro a dizer que a mulher está grávida. E como no período de menstruação a mulher não menstrua, quem jarda geralmente vai ficar sem menstruar por longos períodos de tempo. Inclusive, foi com base nesses conhecimentos sobre os hormônios que inventamos em farmacologia os anticoncepcionais hormonais. Sabe os medicamentos que as mulheres usam para não ficarem grávidas? Eles são, na sua maioria, feitos de progesterona. A Depo-Provera, por exemplo, que é amplamente distribuída nos hospitais para se fazer planeamento familiar, ela é literalmente progesterona. Ela funciona porque engana o cérebro, mentindo para ele que a mulher está grávida. Partindo disso, não vão acontecer 2 coisas importantes. Primeiro, a mulher não menstrua e segundo, a mulher não fica grávida. E essa é a história de como, com base na ciência, transformamos a progesterona em um medicamento que ajuda os casais a fazerem planeamento familiar. E sabiam que isso dá tensão? Eu não tinha problema de tensão, pessoal. Eu agora falo no meu coração.
Cesare, mas me perdoa só, meu Deus. O meu coração, eu falo, meu coração faz isso. Eu falo, não se procurei de bocado. Se procurei tensões, bebê. E tá entendendo? Tá entendendo? Não faz isso. Eu estava com muitos problemas de respiração. Naquela mesma altura que eu já dava, eu tinha muitos problemas no coração. Comecei a me sentir mal, mas eu problemas de respiração, problemas de coração, o coração batia muito. O excesso de progesterona altera a condução elétrica do coração, causando palpitações ou arritmias cardíacas, fora o facto de que este hormônio causa retenção de líquidos, o que aumenta o volume sanguíneo e sobrecarrega o coração. Como consequência disso, a pessoa vai sentir mudanças no funcionamento do coração, palpitações e terá também transtornos respiratórios, o que no final das contas gera intolerância ao esforço, que é a incapacidade de se realizar as atividades comuns do dia a dia. Nos casos mais graves, a pessoa terá dificuldades em caminhar e até em se colocar em pé. Quando eu retornei, eu logo vi que isso estava, afinal, ela era muito além disso. Começou a afetar o cérebro. Por causa dos efeitos colaterais da jarda, sua mente começou a ser afetada e foi obrigada a abandonar o Ministério da Justiça. Em 2019 já tinha abandonado porque isso já estava a mexer com o meu psicológico. Sentia sistema nervoso, esquecimento. Eu me lembro quando a Nete Nahara estava no fly, depois ela avançou. Sim. As pessoas não sabiam, já estavam falando porque Nete se drogou, não sei o que, não. Eu sabia que era jarda. Tinha vezes que quando eu fosse jardar, só o jardador a me aplicar só uma pica, eu já ficava tonta, já ficava a falar coisa com coisa. E quando ele terminasse de meter o ciclo inteiro, eu deitava para dormir, só acordava no dia seguinte. Quando o excesso de progesterona chega no sistema nervoso central, o hormônio é convertido numa substância chamada alopregnanolona, um metabolito que potencializa fortemente os receptores GABA-A. O estímulo exagerado desses receptores imita o efeito de calmantes e anestésicos, o que deprime as funções do sistema nervoso além do limite saudável. Como consequência disso, a pessoa vai ter sonolência, diminuição do estado de alerta, lentificação do pensamento e dificuldades na concentração. Ou seja, o excesso de progesterona no sistema nervoso central provoca principalmente efeito depressor e sedativo grave, resultante da hiperestimulação dos receptores de relaxamento do cérebro. É como se a pessoa tivesse ingerido altas doses de diazepam. Eu havia vezes que não precisava beber, só a própria jarda já me dava coragem de fazer muita coisa. Havia vezes que não era necessário meter bebida alcoólica no organismo, só a própria jarda em si já me deixava distante. O excesso de progesterona no cérebro causa ainda uma condição chamada irritabilidade paradoxal, que é o que ocorre quando um medicamento com um efeito sedativo ou calmante causa o efeito contrário ao habitual, gerando agitação, insônia ou agressividade, que são os mesmos efeitos que uma pessoa tem quando ingere doses consideráveis de álcool. Há jardadores que quando notam que a jardada já atingiu um limite, perdeu a elasticidade, eles não jardam, mas elas próprias pelo vício compram e fazem já em casa. A perda da elasticidade nesta região após esses procedimentos ocorre quando a pele se estica demais para suportar o volume exagerado das nádegas. Isso leva à degradação das fibras de colágeno e degradação da elastina, deixando a pele mais flácida. Tive abscesso primeiro intramuscular, tive uma sepse ou septomia, que é chamada de uma infecção generalizada que, se não for controlada a tempos, pode levar à morte porque afeta a funcionalidade dos órgãos e afeta o sistema imunológico. Okay. Eu sangrava nas narinas, não conseguia ficar de pé. Afetou o sistema imunológico todo, por isso é que eu estava sempre com hemorragia, estava com aquelas hemorragias que quase saía carne no nariz. Depois de algum tempo,
a jarda causa sepse, que em outras palavras é quando, em vez de se combater apenas o foco inicial da doença, o sistema imunológico começa a atacar os tecidos e órgãos saudáveis, podendo causar falência multiorgânica. Nessa hora, o organismo desencadeia uma resposta inflamatória intensa que pode afetar o sistema de coagulação, causando sangramento nas narinas, que é a tal da epístaxe. Mas a vagina fica muito quente. Você fazer sexo com jardada... Bem rápido. Não tem como, nem chega a 1 minuto, se você é jovem. A progesterona eleva a temperatura corporal, inclusive na região vaginal. Isso acontece porque este hormônio também age no hipotálamo, onde se localiza o centro termorregulador do organismo. Além disso, a progesterona também promove maior fluxo sanguíneo e vascularização na região íntima. É basicamente a mesma coisa que acontece quando as mulheres estão grávidas. O canal vaginal fica mais quente que o normal, graças em parte à ação da progesterona. Depois foi na bunda direita que eu tive também um abscesso intramuscular, que é a concentração de pus. E o que nós mais temos recebido depois disso tudo são as complicações, múltiplos abscessos. Só do meu corpo saíram litros de aguadilhas esverdeadas e amareladas muito tóxicas. Aquilo é o quê? Aquilo é a infecção subcutânea que estava acumulada por anos e anos dentro do organismo. Em determinado momento, o acúmulo de progesterona nos glúteos causa abscesso. Abscesso é só um nome simplificado para dizer que existe uma bola de pus. Dependendo do tempo dessa coleção purulenta, quando se faz a drenagem, podemos ver o pus de cor esbranquiçada, de cor amarelada, de cor esverdeada ou até migrando para o preto. Como consequência disso, vai haver necrose tecidual, que são áreas de tecidos mortos por má circulação, o que forma feridas graves. E numa região com grande volume muscular e rica circulação sanguínea, como nas nádegas, ter um abscesso nessa região é um dos piores eventos de saúde que pode acontecer na vida de uma pessoa. E isso dá muito trabalho aos cirurgiões e às vezes até se transforma numa missão impossível. Ficou internada num dos hospitais da província durante 3 meses e sofreu mais de 20 operações. Felizmente, ela conseguiu sobreviver. Quando eu entrei pela 18ª vez, o doutor cubano lá mandou chamar meus familiares de Luanda para assinar um termo de responsabilidade, porque eu poderia não aguentar o excesso de anestesia e não estava a conseguir travar a infecção. Foi para o bloco pela 32ª vez e era uma operação bastante complicada. Eu não tinha mais nem veias para canalizar. Tiveram que apanhar uma jugular, que é uma veia que fica aqui no pescoço, que dá ligação com o cérebro, com o coração. Em pacientes graves, as veias desaparecem devido à hipotensão, à desidratação e ao choque. Nessas situações, o corpo redireciona o sangue para os órgãos vitais, como é o caso do cérebro e do coração, o que causa colapso das veias periféricas. Além disso, o edema que normalmente esses pacientes apresentam dificultam a palpação das veias. Logo eu cheguei, fizeram porque os exames daqui não valem. Lá não valem. Todo exame que fazem aqui em Angola, você pode fazer na melhor clínica de Angola. Quando você vai fora do país, eles deitam e não vale. Mas porque olha como os doutores não são capazes. Agora não sei. Essa parte não vai explicar, se eu não falo o turco. Deus faz dor. Essas partes que vai explicar, se o doutor não é capacitado, meu Deus. Sim, saíste daqui, mas Poca, o que te faz ir para a Turquia? Muita dor. Temos que abordar essa questão com algum cuidado para não passarmos a sensação de que a atenção médica no nosso país é de menor valor em relação aos outros países. Na maioria das vezes, não é porque os médicos não confiam nos exames anteriores, mas é porque precisam ter certeza de que as decisões que vão tomar se baseiam em informações que eles mesmos escolheram, ou seja, em informações atuais e compatíveis com os padrões do seu próprio hospital. Você pode ter comido alguma coisa no avião que te causou alguma reação alérgica e isso vai alterar o hemograma. As principais razões pelas quais os médicos repetem os exames são confirmar o diagnóstico, verificar se a doença mudou, diferenças na qualidade dos exames e compatibilidade dos resultados obtidos. Então queria também tentar chamar a atenção. Era com motivo de ter a autoestima elevada, né? Porque também eu não tinha um corpo tão aprazível, não tinha um corpo assim muito bom.
muito bom, porque eu era muito grande em cima e pequena, tinha as pernas assim, embaixo era muito pequena e nunca tive rabo, então decidi colocar. O espírito da competição, porque as que não eram rabudas, essa todas fininhas. É por esse motivo mesmo, é a ambição de competir com a rival, a ambição de ter mais papoites, mais seguidores, a ambição de estar bem, é a ambição de estar boa, a mais boa do bairro, a mais boa do grupo. É mesmo isso, os motivos são esses. Para entendermos isso, precisamos fazer recurso à pirâmide de necessidade de Maslow. Maslow nos ensinou que a sobrevivência dos seres humanos depende de 5 categorias importantes. E a primeira categoria são as necessidades fisiológicas. Essas são a base da vida do ser humano. E aqui você encontra comida, encontras água, sono, repouso e sexo. Esses são os elementos que garantem a vida do homem. Depois disso, vem então a necessidade de segurança, que é importante, né? A necessidade de interações sociais, família, amigos, que também é importante. E no quarto nível da pirâmide tem a necessidade de estima. Aqui, as pessoas, para se entenderem como pessoa, elas precisam ser reconhecidas, né? Precisam ser promovidas e precisam de muitas outras coisas. É com base nessa necessidade de estima que cada um busca na própria sociedade um elemento que aumente a sua autoestima. E aqui, né, é onde a gente entra na questão da jarda para muitas mulheres. Não é apenas a autoestima, ou seja, a necessidade de se aumentar a estima, que faz muitas mulheres jardarem. A gente vai também para o último nível da pirâmide de Maslow, onde a gente encontra a autorrealização. Para muitas mulheres, a jarda acaba por ajudar na sua autorrealização. E aqui é com isso que elas encontram trabalho, por exemplo. Nós sabemos, e é verdade, que a jarda está fortemente atrelada à prostituição. Outro elemento muito importante é que a jarda permite que essas mulheres tenham crescimento pessoal. Por meio disso, muitas compram casas, carros, conseguem empregos e por aí fora. Com base na pirâmide de Maslow, é possível explicar as motivações por detrás da jarda. As outras jardadas que estão arrependidas, muita força, vocês vão conseguir, Deus é convosco. Só mesmo arrependimento. Só arrependimento, é a única palavra para descrever isso. Tu não tens noção. A maioria das jovens da cidade de Luanda frequentam esses sítios de jardadores, para serem jardadas, a maioria. Frequenta mesmo muitas moças. Pessoas até famosas que eu vi, que nem posso falar. É mesmo falar a verdade para as outras não se meterem nesse caminho. É mesmo? E quem não tem problema tá se mentir, eu acho. Eu também não posso dizer por todas, porque nem porque te deu bom, que todas já deu bom. Quem não lhe deu ainda bom, acho que vai dar mesmo. Não sei, porque algo estranho isso tem. Que não parem de passar informação, que não parem de incentivar as pessoas a não jardar. Que essa campanha já não é minha, essa campanha é vossa, porque vocês são a informação. O corpo que você tenta transformar para seres aceita pode ser o mesmo corpo que um dia vai implorar para ser salvo. Nenhum padrão de beleza vale o preço de perder a própria saúde. Não transforme o seu corpo em uma prisão para conquistar a aprovação de pessoas que amanhã nem vão se lembrar do seu nome. Cuide do seu corpo, não porque ele precisa ser perfeito, mas porque ele é o lugar onde você vai passar toda a sua vida. Tal como dizia Hipócrates, saúde não é tudo, mas sem ela, o resto não é nada. É isso.